Olá, você sabia que para convocar uma manifestação e utilizar um espaço público como esse que está aí na foto, de forma pacífica e sem armas, apesar da Constituição Federal exigir um prévio aviso à autoridade, o STF decidiu em dezembro de 2020 que não precisa dar esse prévio aviso, bastando que o evento tenha uma boa publicidade. Esse é o assunto da aula de hoje. A gente vai falar do uso de bens públicos por particulares, nesse vídeo bem trabalhoso em que eu resumi ao máximo para vocês como que os particulares podem utilizar os bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens dominicais. Esse é o trabalho que a gente está fazendo no canal Página 1, um canal para entregar para vocês roteiros de estudo, resumos de estudo, idealizado inicialmente para os alunos de graduação e pós-graduação, mas que espero que aproveite. Há vários outros buscando estudar esse assunto. Peço nesse momento já que coloque aí o seu like no vídeo, faça inscrição no canal, ative notificações para apoiar esse trabalho que alcança vocês de forma gratuita. Vamos lá então para tratar da utilização dos bens de uso comum e bens de uso especial. Para começar, um tópico específico para a utilização de bens de uso comum, já inicio falando que o pré-requisito para compreender esses itens de forma resumida e rápida aqui é já ter assistido outro vídeo em que eu comento os conceitos de bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. Vou deixar o link aqui acima desse vídeo, caso você ainda não tenha, não se lembre desses conceitos, dessas definições, né? Agora vamos voltar lá então e falar da utilização dos bens de uso comum. Dá para utilizar de duas formas. Coloquei aqui, ó, uma forma ordinária e uma forma extraordinária. A forma ordinária é de uso igualitário, indistinto, harmonioso, como por exemplo, quem vai utilizar uma praia para banho, para tomar um banho de sol. Então, de forma igualitária, se não afetar a harmonia entre os usuários daquele bem de uso comum, praia, então não precisa de mais formalidades para isso. Porém, se o uso daquele bem de uso comum for extraordinário, como eu estou colocando aqui nesse lado direito da setinha, aí sim é exigida a prévia ciência e administração. E aí também se exige uma prévia concordância da administração. É assim que a doutrina trata o assunto e convido então vocês a verem. E como que isso se encontra na nossa Constituição Federal? Na Constituição Federal está bem assim, no artigo 5º, inciso 16, tem ali que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, locais abertos ao público, e aí lá diz, independentemente de autorização. E aí vamos lá para o final, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então não precisa ter autorização dessa autoridade, mas tem que avisar essa autoridade para poder então fazer essa manifestação pacífica. É isso que se encontra na Constituição. Porém, como que o STF interpreta esse item da nossa Constituição? Ele diz que essa exigência de aviso prévio ela é satisfeita se você fizer uma boa publicidade que permita ali ao poder público, àquela autoridade competente, se preparar, né? E, claro, não pode frustrar, como é uma exigência que já estava lá no artigo da Constituição, que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local. Esse é o tema 855, teve repercussão geral reconhecida, foi julgado em dezembro de 2020. Tá? Então, só para comparar esses dois trechos, né, não podem frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Esse é um tópico específico, coloquei aqui como exemplos, né, uma reunião que aconteceu durante um período de votação do impeachment da presidente do Brasil, e aí teríamos de um dos lados, né, manifestantes pró, do outro lado manifestantes contra. Eles tiveram que dar prévio aviso até para o poder público poder organizar esse esquema para que as manifestações fossem pacíficas, uma não frustre a intenção da outra. Trava-línguas. Próximo tópico aqui é ver assim, agora vamos falar da utilização dos bens de uso comum e dos bens de uso especial, ou seja, todos aqueles bens públicos que são afetados. Que instrumentos jurídicos são utilizados para isso? Está bem resumido aqui, hein? Próxima tela. Os instrumentos jurídicos são a autorização, a permissão e a concessão de uso. Então, aqui na coluna da direita. A autorização, ela costuma ser utilizada de forma precária, não obrigacional, e se a administração pública revogar aquela autorização, normalmente o autorizatário ele não é indenizado. O que quer dizer a precariedade? É o fato de que esse instrumento não é garantido de forma contratual, a administração pública pode revogar a qualquer momento, você não tem que dar isso como algo de garantido. A autorização ela é não obrigacional porque o autorizatário ele não tem
se ele ganha uma autorização para utilizar determinado espaço, ele não tem obrigação de utilizar. Ele tem simplesmente agora uma autorização, quando necessário, ele vai utilizar aquele espaço público, utilizar aquele bem público. Se a administração pública revogar essa autorização, ele não tem direito nenhum à indenização. Quando a gente vai aumentando a formalidade para permissão de uso de um bem público, a gente agora continua sendo precário, ou seja, unilateralmente a administração pública pode ainda revogar aquele ato. Revogando, normalmente a permissão não é indenizável. Porém, na permissão de uso, a gente já começa a falar de algum interesse que não é só do usuário. Aquele interesse também é público, como, por exemplo, de você prestar algum serviço público que agrega aquela praia ou aquela praça pública serventia. Vai fazer ali algum comércio que aproveite melhor aos usuários da praia ou da praça pública. No último caso, a gente tem aqui então no instrumento mais formal ainda, a concessão de uso. Ela não é precária, ou seja, agora a gente já fala de contratos administrativos, é um ato bilateral, não é simplesmente uma decisão bilateral da administração pública que vai te eliminar da concessão de uso de um bem público. A natureza também é obrigacional, então tem interesse público envolvido e tem o interesse do particular envolvido. Como normalmente exige um pouco mais de investimento, se a administração pública quiser rescindir aquele contrato de concessão de forma unilateral, o concessionário vai ser indenizado. É o exemplo aqui de alguma empresa que utiliza um espaço público, um espaço em um aeroporto, por exemplo, ou em um mercado popular. E muito se diz, a doutrina não é uniforme quando fala de autorização, permissão e concessão, mas se formos para Di Pietro, se formos para Bandeira de Melo, as linhas gerais são parecidas. Próximo passo, a gente vê aqui quais são os instrumentos que a gente usa para que um particular tenha acesso a um bem dominical, também chamado de bens dominiais. Então, que instrumentos são esses? São todos instrumentos do direito civil. Lembra que os bens dominicais eles não estão afetados a uma utilidade pública, então a forma da administração pública entregar esses bens para uso por um particular são instrumentos cíveis, como, por exemplo, a locação, o arrendamento, o comodato, a permissão de uso, concessão de uso, autorização de uso e também a enfiteuse. Essa enfiteuse ou aforamento é o que eu coloquei naquela figurinha anterior aqui, ó, que tratava do terreno de marinha. Então, quem habita em um terreno de marinha tem ali, na verdade, um instrumento que é o aforamento, ele paga um foro ou laudeme para poder utilizar essa área pública. São os vários instrumentos que a gente estuda no direito civil, né? nem exatamente um estudo dentro do direito administrativo. De forma bem resumida, esse é o nosso conteúdo, né, da parte de utilização por particulares dos bens públicos. Esse canal, página 1, então ele vem trazendo esse resumo. Peço a vocês mais uma vez então que deixe aí o seu like, inscreva no canal, ative as notificações, ajude o canal a divulgar esse assunto para as pessoas que estão buscando esse conteúdo, estudar mais, saber mais sobre o assunto. Se você quiser saber de mais algum conteúdo específico sobre esse assunto, resumir demais aqui, fala mais sobre tal assunto, deixa aqui nos comentários também. Queria agradecer aos professores das diversas faculdades pelo Brasil que têm divulgado os links para esses vídeos. Também obrigado pela divulgação. E é isso aí, até o próximo vídeo.